Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querido rádio ouvinte e telespectador. Obrigado pela sua sintonia. E também quero mandar um grande abraço a toda a equipe que trabalha nos bastidores para chegar aqui, né? Essa programação para você, toda a equipe FEAL. Muito bem, eu disse que aqui é a Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, você já ouviu, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Olá, meu querido irmão e amigo Nando Garcia. É um prazer estar com você e com todos que estão nos vendo e ouvindo. Como sempre, vamos em frente. Exatamente. E que bom ter você aí. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, né? Sempre são temas importantes, mas esse é muito, porque muitas vezes a gente às vezes nem admite que está nessa situação, né? Que é a situação de culpa. Então, nosso tema hoje, falando sobre culpa. O Toninho vai começar aí das reflexões, né, Toninho? Para a gente não se sentir culpado logo de começo de programa, né? Nando, você lembra que às vezes eu, por força da palavra, chamava você de Nando Reis? Sim, sim, porque tem o Nando Reis aí, esse famoso, né, compositor, músico, né, autor, e aí, né, você me chamava, né, de Nando Reis. Isso, eu chamava de Nando Reis. É uma força do hábito, né? A gente fala assim, sabe quando você. Ontem eu conheci uma nova amiga lá na clínica onde eu trabalho. O nome dela é Raquel. Automaticamente eu já chamei ela. Você é a Raquel de Queiroz? A escritora, esposa, né, do Jorge Amado, né? Não, já estou confundindo tudo, mas né? Você é a famosa escritora Raquel de Queiroz, que falei de Jorge Amado, não tem nada a ver. Ó, aí ela falou assim, não sou, mas ela conhecia a Raquel de Queiroz. Ela falou assim, não sou. Ela entendeu que eu fiz uma brincadeira. Com o Nando eu fazia a mesma coisa, mas às vezes por força do hábito eu falava. Você fala assim, por exemplo, assim, se uma pessoa fala assim, eu sou Elizabeth, eu já falo assim, a Elizabeth Taylor, né? Então, na verdade, às vezes a gente fala sem perceber. Fala brincando, mas faz alguma coisa sem perceber. E aí a gente fica às vezes se sentindo culpado. Uma coisa simples, Nando. Mas a gente erra o nome da pessoa. Ó, você sabe que tem alguns nomes que são muito facilmente trocados. Por exemplo, a pessoa que chama Débora, muitas vezes as pessoas chamam de Bárbara. E a pessoa chamada Bárbara chama de Débora. E eu tenho uma pessoa que eu conheço chamada Bárbara. Mas, Nando, toda vez que eu a vejo, eu a chamava de Débora, automaticamente. Débora, e o nome dela é Bárbara, né? Aí eu falei assim, agora toda vez, antes de falar, olha só, antes de falar, eu dou uma pensada, opa, é Bárbara ou Débora? Aí eu chego à conclusão e falo o nome certo.
Ou seja, muitas vezes, a gente, antes de falar alguma coisa, é bom a gente pensar. Por quê? Para a gente não se sentir culpado. E outra coisa, culpado por quê? Pela maneira como nós falamos. Isso é só um exemplo, né, Nando? Só um exemplo, né? Eu tenho percebido muita gente que se sente culpada por ter tido certas atitudes ou por não ter feito alguma coisa, né? E eu falo assim, vamos supor que eu chamo alguém, falo com alguém de uma maneira mais grosseira, mais ácida, mais áspera, né? E depois eu me arrependo, Nando. Aí vem aquele sentimento de culpa, e aí eu fico pensando, meu Deus do céu, por que eu falei daquele jeito, né? E aí dá uma coisa chamada remorso. O remorso é uma coisa, parece que corrói a gente por dentro, que nem um ácido. Queria que o telespectador lembrasse algum momento que ele fez alguma coisa, depois se arrependeu, e vem depois da culpa aquele remorso. Não parece um ácido corroendo você por dentro? Parece uma coisa assim que está te diluindo as suas emoções, né? E eu fico pensando assim, como é que a gente faz para evitar isso aí? Muitas vezes, dando uma parada antes de falar. Por exemplo, é um exemplo, depois nós vamos fazer vários exemplos. Se eu estou nervoso, irritado, né? A gente vai lembrar assim, por exemplo, de alguma situação, a gente fala assim, puxa, eu podia ter falado de outra maneira. Como é que eu poderia falar de uma maneira mais assertiva, mais objetiva, menos esfogueante, menos árida, menos ácida, como eu falei, né? Dando uma parada e pensada. Aí eu lembrei sempre do nosso querido Chico Xavier, que falava sobre a água da paz, né? A água da paz, esse dia eu falei com o pessoal, que um grupo que a gente trabalha terapeuticamente, o pessoal assim, o que é essa água da paz? Vem de algum lugar? Assim, não, a água da paz você coloca na boca e não engole. Então, o Chico falava assim, quando você estiver muito nervoso, você vai falar alguma coisa de uma maneira que não é a melhor, não é a mais adequada, enche a boca de água e não engole. Por quê? Enquanto você está com aquilo na boca, você vai refletindo melhor, você vai se acalmando. O seu nível de adrenalina, por quê? Porque a gente fala algumas coisas muito, de alguma maneira, muito que ferem as pessoas. Porque na hora da irritação, a gente se enche de adrenalina. E essa adrenalina vem para a gente ou bater, na verdade a adrenalina tem muito a ver com bater, né? Bater ou fugir. A fuga, né? Mas a gente vai para confrontação muitas vezes de uma maneira muito rústica, né? Então, coloca a água da paz, a adrenalina dá uma baixada, quando você falar, você vai falar com mais consistência, com mais equilíbrio, com mais harmonia, né? Eu sempre penso assim, Nando, se a gente usasse a água da paz, quantas coisas seriam evitadas? Quantas tristezas, quantas mágoas a gente evitaria e quanto remorso a gente não carregaria. Não é verdade, Nando? E ressentimentos também, né, Toninho? Ressentimentos que ficam ali como água parada, né, na poça. Fica ali aquela água parada, e a água parada a gente sabe que ela não ela vai criando ali organismos que são, né, nocivos. E cultivar a culpa, ou então estender, né, a culpa em nossos corações, não faz bem, né? Porque aquilo até o que leva muitas vezes à culpabilidade é muitas vezes o julgamento que a gente faz de uma situação, né, em que a gente culpa alguém ou se culpa, né? Então a gente está julgando também. E aí a extensão disso, né, é algo pernicioso, é algo que vai nos adoentar, que vai nos deixar, né, enfermos. A gente precisa colocar uma dose de equilíbrio, de harmonia, para a gente não acentuar a culpa, porque a culpa é algo que ela é pesada, né? Parece que ela pesa em nossos ombros, né, Toninho? Então, Nando, Jesus falou assim, meu jugo é suave, meu fardo é leve.
Por quê? Porque Jesus, de alguma maneira, traz propostas para a gente caminhar de maneira mais leve. E aí eu sempre lembro, Nando, a gente já falou várias vezes isso aqui, mas é bom acentuar. Essa questão da culpa tem muito a ver com o nosso orgulho, Nando. A gente não admite, por exemplo, a gente fala assim, meu Deus, eu já sei disso, mas ainda cometo essas gafes, né? Aí lembro do Paulo de Tarso falando também, né? Todo bem que quero fazer, não faço. O mal que não quero fazer, este ainda faço. Mas só isso, se o Paulo de Tarso falou isso, grande Paulo, grande apóstolo, né? Falou assim, ó, o bem que quero fazer, ainda não faço. O mal que não quero, ainda faço. Nós ainda somos seres falíveis. Agora, por que eu lembrei de Jesus? Que eu falei aquela. Por causa do Sermão da Montanha, que a gente sempre fala aqui. Nando, primeiro comecinho do Sermão da Montanha, Jesus fala assim, bem-aventurados os simples e humildes. O Nando falou uma coisa logo de cara, falou assim, por que a gente carrega essa culpa? Porque a gente não tem humildade, Nando. Primeira coisa, reconhecer o erro. Reconhecer que não foi adequada aquela maneira de conversar. Aí outra coisa é o seguinte, fala assim, bom, tudo bem, não foi adequado, o que eu faço? De uma próxima vez, eu não vou me acomodar com isso. Tudo bem, né? Não vou me acomodar com isso. Eu vou fazer o quê? Vou falar assim, tudo bem, pisei na bola. Aquele dia eu ofendi o Nando, falei com o Nando de uma maneira que não foi a melhor possível. O que eu vou fazer? Vou chegar para o Nando, posso falar para o Nando assim, ó, duas coisas. Posso chegar para o Nando e falar assim, ó, Nando, você me desculpa. Eu acho que a palavra desculpa não é muito aprimorada. Eu posso falar assim, Nando, sinto muito. Porque se eu falo desculpa, ó, desculpa é tirar a culpa. Mas não é essa palavra culpa, é tirar a responsabilidade minha. Eu tive responsabilidade de falar de alguma maneira áspera com o Nando. Então quando eu falo desculpa, eu falo assim, ó, você tira a minha responsabilidade? Não, a responsabilidade foi minha. Eu assumindo minha responsabilidade, eu falo assim, ó, sinto muito ter feito isso. E aí, com humildade, eu vou aceitando isso, dizendo sinto muito, eu vou fazer o quê? Sem me acomodar, eu vou fazer o quê? Da próxima vez, vou fazer diferente. Só isso. Nando, nós falamos 2 programas em seguida aí sobre obsessão. E no meio nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre a auto-obsessão. Quando a gente comete um deslize, assim, alguma coisa que não foi legal, a gente fica se sentindo culpado, né? E aí pode virar uma auto-obsessão. Você fica pensando assim, meu Deus, como é que eu fiz isso, né? O orgulho não deixa a gente fazer o quê? A humildade. Fala assim, sinto muito, vou procurar mudar. E a auto-obsessão abre campo para a obsessão espiritual. Porque nós já falamos isso, é muito importante, né? O espírito que às vezes quer nos ferir, nos trazer uma queda, né? Ele sabe disso e fala, tá vendo o que você fez? Olha lá, olha o que você falou pro seu amigo, não sei o quê, né? E aí, Nando, vamos pegar um caso, já vou abrir o leque para outras coisas. Eu conheço algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa muito querida, né, que a gente fala com muito respeito, não vou citar o nome dela, mas é um caso dela, é igual a muitas pessoas. Que ela tem uma filha dela desencarnou. Uma filha querida, né? Faz alguns anos. E até hoje ela traz um sentimento de culpa. Por quê? A filha dela estava num hospital. E a filha dela teve uma questão de saúde, né? E acabou desencarnando. Na mente dela, na cabeça dela, ó, na mente dela, ela acha que se ela tivesse mudado a filha de hospital, talvez a filha tivesse sobrevivido. Eu falo assim, mas minha irmã, como é que você sabe? Você é médica? Você acha que teve algum erro médico lá no hospital? Não, mas eu acho que podia ter levado para um hospital melhor, né? Podia ter levado para um hospital melhor. Eu falei, minha irmã, se você fez tudo possível, se você tratou com carinho, se o hospital fizeram todos os procedimentos corretos, por que em outro lugar, um outro lugar de mais nome, talvez, você acha que teria sido atendida de outra maneira? Era um lugar limpo, higienizado, com os remédios adequados, foram feitos todos os procedimentos certos? Sim, eu acredito sim. Mas eu acredito que devia ter mudado. Olha só, na cabeça dela já virou uma obsessão, Nando. Ela carrega um sentimento de culpa e ela não consegue deixar isso de lado.
né? E olha só, Nando, eu lembro de algumas pessoas que têm muito dinheiro, Nando, e vão para os melhores hospitais do mundo, vão até para outros países, e chegam lá e desencarnam. Pode ser o melhor que for. Tem uma hora que tem as coisas, é claro que você tem que fazer o melhor, né, Nando? Mas não estava na mão dela. Ela não é Deus, né? Ela não controla isso, né, Nando? E carrega essa culpa. Quanto que tem, eu fico pensando, de obsessão no caso dela? Por quê? Porque ela vive sempre amargurada. O processo de vida dela está meio estagnado naquele momento. É como se a morte da filha dela fosse um filme que se prolonga durante os dias. Eu já conversei com ela, mas é difícil. Ela tem que ter, talvez, mudar esse sentimento, né? Falei assim, olha, a morte da sua filha foi uma fotografia. A sua filha já está no plano espiritual trabalhando. E preocupada, a sua filha está preocupada com essa dor que te corrói por dentro, esse sentimento de culpa. Procura não trazer esse sentimento. Vai trabalhar, né? Faz trabalho voluntário, faz alguma coisa para ajudar as pessoas. Isso vai diluir esse sentimento de culpa, né? Mas é uma coisa complicada e todos nós temos um pouquinho, viu, Nando? Às vezes disfarçadamente, às vezes inconscientemente, nós carregamos assim sentimentos de culpa e de remorso, que é muito importante a gente observar e olhar para isso e ir transformando pouco a pouco, né? Para a gente não adoecer. Toninho, nem tudo está ao nosso alcance, né? Nós não somos poderosos ao ponto de achar que aquilo pode ter sido um erro nosso, mesmo que não tenha sido. E acentuando, né, o luto, né, o luto vai se estendendo e aí se mescla com culpa, e aí essa angústia que a gente vai levando é, por anos, às vezes, né, em nossa vida, é um fardo mesmo que a gente acaba carregando, e às vezes, né, desnecessariamente, porque nós não vamos mudar uma situação que já foi, que já aconteceu, né? E tudo leva a crer que aquela situação aconteceu por uma razão, que essa razão ainda foge da nossa compreensão, né? Eu lembro que o Chico usava essa palavra dizendo para situações assim, não sabemos quais foram os meandros, né, que levaram a acontecer essa situação. No momento, a gente pode até se culpar, sentir culpa, porque é uma dor muito grande. Mas com o passar do tempo, a gente tem que entender, compreender que essa culpa não leva a lugar nenhum, não resolve situação nenhuma, não muda a história. Não é possível voltar no passado e fazer, né? É como o próprio Chico também dizia, né? Vamos fazer uma outra história, né? Então, a partir de agora, né, vamos fazer contar uma outra história, virar a página. A gente tem a página em branco para que cada dia uma página em branco. E aí a gente tem que compreender se realmente nós tivemos culpa, de alguma forma a lei vai agir, né? Não agora, porque muitas vezes nós não estamos preparados para isso, né? Se realmente somos culpados, como nós nos julgamos culpados, né, de uma situação, isso vai ser esclarecido, né? Isso vai ser, a lei é justa, não vai tirar ninguém, né, de seus próprios erros e, como você disse, de suas responsabilidades, né? Então, será que somos responsáveis? Às vezes são situações geradas lá no passado, que acabam por acontecer agora, para que se restabeleça um equilíbrio. Então é doloroso, a gente se sente culpado, mas isso precisa passar, porque como também próprio Chico, na sua angústia, né? O Emmanuel, o espírito que se comunica pelo Chico, fala: tudo passa, e tudo passa mesmo. Na hora certa, na hora que os ponteiros estiverem certos, tudo vai para o seu devido lugar, né? Não adianta a gente carregar um fardo que não é nosso. Não adianta a gente carregar um peso que não foi gerado por nós, né? E seguir em frente aí, né, Toninho?
Como diria o profeta Nelson Ned. Você lembra do Nelson Ned, Nando? Ele, que tudo passará. Eu cantava Verdade. essa música pro Pedro, o Pedro rachava de rir. Eu falava assim, filho, você fez alguma coisa errada? Corrige, porque isso passa. Aí eu falava pra ele, tudo passará. Viu, Nando? E a palavra culpa que a gente está falando, né? E a gente está trazendo outra palavra, porque assim, ó, com todo respeito à nossa querida Igreja Católica, né? E eu tenho amigos padres, nós temos amigos padres, né? Fomos coroinha, né? Quase fui padre também, né? Mas tem um processo que eles batem até no peito, ó. Por minha culpa, minha máxima culpa. Isso é muito pesado, Nando. Com todo respeito, isso é muito pesado. E você bate no chakra cardíaco. O chakra cardíaco tem a ver com dar e receber amor. Ó, dar e receber amor. Quando eu falo que eu tenho culpa, eu bloqueio, é como se eu blindasse isso aqui, ó. Não sai nem entra. É como se eu não tivesse em contato com o mundo, com os ciclos de amor. Olha, faz parte dos ciclos de amor. A morte dessa nossa irmãzinha, filha da minha mãe, faz parte do ciclo de amor de Deus. Né? Eu trabalho, você sabe, né, Nando? A gente trabalha com pais e crianças autistas, né? E mesmo algumas pessoas que têm uma visão espírita, essas são piores ainda, acho. As pessoas com visão espírita ficam pensando assim, ai, Toninho, e as pessoas às vezes se abrem comigo, né, no trabalho lá, né? Fala assim, o que que eu fiz em vida passada para eu ter um filho autista, né? Eu falo assim, meu irmão, minha irmã, não fica pensando isso. Porque, sabe, que dá a impressão que esse filho autista é um castigo para você. Eu vou acentuar isso, Nando. Um filho autista não é um castigo nem para a criança, nem para o pai. Tira esse sentimento de castigo, né? Não, isso é um privilégio. Do quê? De você fazer diferente alguma coisa que aconteceu no passado. Mas não é castigo. É uma oportunidade que Deus está te dando para você e para aquela criança do quê? De fazer algo diferente. De vocês se unirem em laços de amor, de ternura, de compreensão. Né? Eu falo assim, não pensa como castigo. Né? Tira essa questão de o que eu fiz, o que meu filho fez, o que será que ele fez, será que eu tenho alguma informação? E vai às vezes em casa espírita querendo saber coisas, fala assim, para com isso. Se Deus dá esse véu do esquecimento, é porque daqui para frente você pode fazer o quê? Diferente, só isso. Não traz como se aquilo fosse um peso, né? E eu não vou ser hipócrita, Nando. A gente não deve ser hipócrita. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas se você lidar dessa maneira, se você pensar assim, meu filho, um autista, é um castigo para ele ou para mim, não. De novo, é uma oportunidade de estreitar laços, tornar os nós do passado, os nós do passado, lindos laços coloridos no presente e no futuro. Ficou até bonito, né, Andor? Ficou até poético, né? Então, talvez, não carregar esse sentimento. Será que eu sou culpado? Não, calma, calma, calma. Se você foi responsável por alguma coisa, e se seu filho foi responsável por uma coisa, Deus está dando uma chance de você fazer o quê? Transformar os nós em laços de amor. Laços bonitos. Por aí, né, Nando? Essa questão da reencarnação também, né? Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente já fala, já vem aquele sentimento de culpa, fez alguma coisa que eu fiz errado no passado, e aí já fica se culpando, né? Durante um tempo eu vivi esse sentimento de culpa, porque os amigos espirituais revelaram reencarnações passadas minhas e que nós fomos em livros e aí realmente descobrimos quem fomos num determinado ponto do passado, né? E a gente não sabe o que aconteceu depois, né? Das coisas que foram, das situações que foram geradas ali, né? Pode ser que depois o espírito melhora, né? E aí fiquei durante um tempo com aquela culpa, né? Tudo que acontecia, eu falava, é da minha reencarnação passada, é da minha reencarnação. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que não, né? Que a gente também muda, que a gente também cresce, que a gente também evolui, que a gente está numa situação
E essa questão que você colocou aí de esquecimento do passado é uma coisa maravilhosa, porque a misericórdia de Deus está agindo justamente para você não ficar criando culpas. Se Deus não te culpa, por que que você fica se culpando, né, Toninho? Então, Nando, nas palestras, eu chego e falo assim: Deus perdoa? É uma pegadinha, né? Todo mundo fala, sim, Deus perdoa. Eu falo assim: perdoa nada, porque Deus não condena. Só perdoa quem condena. Se Deus não condena, ele não condena. Então, ele não perdoa. O que ele faz? Existem leis que harmonizam, né? Tem gente que fica pensando assim que Deus é aquele camarada com aquela túnica de barba branca, envelhecido, coitado. Deus não pode nem usar uma roupinha diferente, né, Nando? Marcando lá, o Toninho fez isso, o Toninho fez aqui um caderno dele de anotações. Agora ele vai ter que pagar por isso. Não, isso não existe. Deus criou leis onde, naturalmente, eu vou arcar com a minha responsabilidade. E vou arcar de que maneira? De modo a fazer diferente, para quê? Para que eu dissolva aquela situação do passado, usando o amor. Assim como o apóstolo diz, o amor cobre uma multidão de pecados. Oh, meu Deus, a gente sabe das coisas, né, Nando? O amor não cobre uma multidão de pecados? Então, para que carregar essa culpa? Se você fez uma coisa que não foi muito boa no passado, ame. Se você feriu alguém, ame. Faça diferente. Né? Jesus, quando chegou para Pedro, depois que Jesus da ressurreição apareceu para Pedro, chegou e falou assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro havia negado ele 3 vezes, né, Nando? E Jesus falou de novo: mas Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, mestre, eu te amo. Mas tu me amas mesmo, Pedro? E o Pedro já meio irritado, né? Havia negado 3 vezes, eles sabiam de dar essa história. Ah, sim, mestre, eu te amo. E Jesus pela 3ª vez falou: mas tu me amas? E o Pedro irritado já falou: sim, mestre, eu te amo. Aí Jesus falou assim, ó: se tu me amas... Não, ó, Jesus falou assim: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, ame as minhas ovelhas, ajude as minhas ovelhas. A mesma coisa Jesus falou assim: esquece que você negou 3 vezes, meu cara. Esquece isso. Isso é coisa do passado. Não carrega essa culpa. Vai amar. Vai apacentar as minhas ovelhas. Usa tudo que você aprendeu comigo daqui para frente. Não é? Faz diferente. Nando, Jesus, de novo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vamos usar Jesus na nossa vida. Outra coisa, Nando, nesses dias de tanta briga, de tanta coisa ruim que a gente vê no Facebook, nas redes sociais, de gente colocando coisas sem assim sentido amoroso nenhum, né? Que a gente possa perdoar as pessoas e nos perdoar também, porque de alguma maneira todos nós somos responsáveis por esse caldo, né, de ódio, né, que está na nossa sociedade, que a gente possa diluir isso aí com amor. Imagina o astral nosso aqui, próximo da Terra, aqui, como é que fica se a gente, todos esses sentimentos de culpas forem assim, né, vão se amontoando sobre nossas cabeças, né? Mas uma coisa boa para começar a fazer com que a culpa vá diluindo é orar, né? Então, nós vamos fazer um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada, aquele momento que a gente sugere, deixa aí um copo de água do lado, uma garrafinha, né? Os benfeitores vão trabalhar nessa água aí, deixar os cristais ali perfeitos. No momento em que você estiver ouvindo e assistindo este programa, tá bom? Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, que no último instante de sua vida disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Com certeza a misericórdia de Deus age em nossas vidas e o fardo da culpa, muitas vezes desnecessário, muitas vezes carregamos em nosso ombro.
que nós possamos dar tempo ao tempo para entender certas situações em que nós nos culpamos. Se erramos, ok, erramos, mas Deus nos dá novas oportunidades, nos dá novas situações para que a gente possa se aprumar na vida e levar em frente e corresponder a essa misericórdia que Ele nos envia. Por isso pedimos aos benfeitores espirituais, queridos amigos, anjo da guarda de cada um de nós, mentor espiritual de cada um de nós, para que possam nos auxiliar, nos inspirando, para que possamos compreender por nós mesmos e lidar com essa situação sem que ela se torne algo maior do que o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de tranquilidade, de confiança que habita em nós. Que esse sentimento de culpa não se sobreponha, não seja uma camada externa, mas que seja e se substitua pela compreensão, pelo entendimento que nós devemos buscar, estudando, questionando, aprendendo. Por isso pedimos a vós, amigos espirituais, que nos ajudem. A ti, Senhor, que nos ajude e que ajude a todos aqueles que se encontram nesse momento em muitos lugares do nosso planeta, vivendo esse sentimento. Que a tua luz possa ser como um bálsamo na mente e no coração desses irmãos, para que compreendam que é necessário viver mais do que estar inerte, parado. Por isso, Senhor, a tua bênção se amplie e possa chegar a todos, a todas as vidas, a todos os seres, a todo o nosso planeta Terra. Que a paz possa vigorar, a paz que tu nos deu, Jesus. Por isso te pedimos mais uma vez, sê conosco, não tão somente agora, nesta hora, Senhor, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, e nossas vibrações também vai para o Dr. Wagner Gabriel, né, que nos deixou nos últimos dias aí, nosso sentimento a toda a família, a todos os amigos, irmãos, queridos, onde ele estiver, o Wagner receba as flores das nossas orações, dos nossos corações, e que ele possa aí estar bem lá na espiritualidade. Nosso companheiro aqui da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, no trabalho, né, de anos com a nossa querida Rosali também. Muito bem, para prosseguir aqui, a gente quer dar um recadinho e falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar para aquela pessoa que está à distância, está em outro lugar, que não recebe o sinal da rádio nem da TV, possa receber uma mensagem como a de hoje que estamos colocando no ar. Então, olha, anote aí o site para você poder colaborar, ó, amigosdaboanova.com.br, lá tem várias informações. Quer falar com as nossas colaboradoras lá na nossa central de atendimento? 0800 12 018 38, o fixo 11 2458 3214. Se você quiser falar pelo WhatsApp, que é bem mais fácil, no seu smartphone, baixe aí esse número, 11 97834 2246. E o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos de banco a banco, o Pix da nossa FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, é número de celular, ó, a chave é 11 97 261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. E uma sintonia fácil que a gente quer falar para você, bem fácil, é você entrar no site Portal Mundo Maior. Coloca lá na busca, coloca lá no campo de site Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer o site, você vai lá com o dedinho, vai baixando, vai encontrar ao vivo, um botãozinho para escutar a rádio ao vivo, um botãozinho para assistir a TV ao vivo. Bem fácil assim, né? E lá
Dentro desse site tem várias outras coisas para você descobrir, tá bom? Prosseguindo, meu caríssimo, não é, Toninho Ciardulo, né? Essa culpa que muitas vezes carregamos como uma cruz, muitas vezes na nossa vida, né? Eu tive uma visão aqui agora, assim, você imagina a culpa assim, ó. Você imagina o seu coração, nosso coração. Quando a gente se sente culpado, é como se a gente pegasse o nosso coração e fosse fazendo assim, ó. Amassando, moendo o nosso coração, né? Isso a gente faz com a gente mesmo. E quando eu falei aquela coisa de bater no peito, minha culpa, minha máxima culpa, de novo, muda essa palavra, muda para responsabilidade. E a gente faz muitas palestras, né, Nando, em casas de psicografia. E eu percebo que muita gente vai lá buscando uma mensagem do ente querido com sentimento de culpa. Que ele acha que podia ter feito alguma coisa para a pessoa diferente durante a vida. Inconscientemente ou conscientemente a pessoa sente que tem... Então ele quer notícias, desesperado daquele ser. E eu falo assim, ó, nas palestras eu sempre falo assim, ó, não carrega isso. Porque acontece o seguinte, se você fez alguma coisa que você acha que você podia ter feito diferente, faz daqui para frente. Naquela época você fez o que você sabia, o que você podia. Mas mesmo se você acha que você podia ter feito algo a mais, faz daqui para frente. Ou seja, você tem pessoas do seu lado que você pode fazer diferente. E eu até brinco, né? Eu falei assim, sabe aquela cunhada que você brigou, que você discutiu, que faz tempo que você não fala com ela? Liga para ela. Sabe por quê? De vivo para vivo é mais barato. Entendeu? Aí você fala assim, eu falo assim, é claro que é mais barato de vivo para vivo. Dá mais trabalho do plano espiritual para o plano material, né? Você chega, liga, fala assim, o telefone vai fazer assim, ó, tchim! Aí você fala assim, oi, tudo bem? Olha, aquilo que aconteceu, vamos deixar para lá. Vamos marcar um cafezinho com um bolinho de chuva aqui na minha casa. Aquele dia a gente conversou, a gente foi meio áspera uma com a outra, mas eu gosto tanto de você, você tem tantas qualidades, né? Vamos marcar alguma coisa? E aliás, vamos chamar o Nando e o Toninho para vir aqui também, porque eu só resolvi pedir desculpa para você, desculpa não, de falar, entrar em contato com você, porque eu assisti o programa deles. Então eu fiquei tão feliz, ó, nós vamos fazer as pazes, vamos chamar eles para eles tomar café e comer bolinho de chuva com a gente. Você gostou da ideia, Nando, ou não? O que você achou? Eu achei ótimo, porque a gente pode fazer o evangelho lá no lar, né? A gente tinha dois amigos aí que a gente fazia evangelho, a pessoa não sabia fazer evangelho, a gente ia até a casa dessas pessoas e ensinava a fazer o evangelho no lar, né? Então é uma maneira da gente é, apaziguar muitas situações que causaram culpa, né? E às vezes a culpa está dos dois lados, né? Uma pessoa sentindo culpa do lado de lá, a outra também, e a coisa não se resolve. E o perdão, né? Essa palavra e esse sentimento, ele é realmente importante para desfazer qualquer culpa que possa existir, né? Se a pessoa já partiu, você pode, como o Toninho falou, faça coisas novas, porque fazendo coisas novas você vai agradar teu coração e ao coração daquela pessoa. Então você está desfazendo aí um nó de culpa enorme, né? Já sem necessidade de ter uma lei que vai cobrar isso mais tarde, você já está resolvendo agora. É isso que tem que fazer, né, Toninho? Então, Nando, pelo livro, né, do Kardec, as leis, né, fala assim que você passa pelo processo do arrependimento, expiação e reparação, não é assim ou não? Arrependimento, expiação e reparação. Com todo respeito, às vezes a gente não precisa nem passar pela expiação, porque só essa dor da gente ter feito alguma coisa para alguém, esse sentimento já é uma expiação. A gente já pode partir direto para a reparação, Nando. Já parte direto para a reparação. Porque só o fato de você ter aquele sentimento de ter feito algo de ruim, de que não foi muito bom para alguém, já é esse coração que está assim, você fala assim, não, opa, já foi a expiação, já vou reparar isso.
Vou ligar para a pessoa, vou chamar. Olha, hoje em dia, eu vou falar uma coisa muito séria, Nando, que eu acho muito séria. Hoje em dia, na internet, a gente vê algumas pessoas, sobre questões políticas, por exemplo. Ah, eu falo isso mesmo, doa quem doer, não me importa se vai me tirar do, como é que chama? Se vai me tirar da lista de transmissão, da lista dele, do Facebook. Não pode. Fala assim, poxa, mas para que essa agressividade? Por que a gente. Aí são pessoas cristãs, espíritas, para que essa agressividade, meu Deus? Né? Procura perdoar a pessoa que. Perdoar não. Desculpa, a palavra não foi errada. Procura compreender a pessoa que não pensa como você. Para que agredir? Posso falar uma coisa? Quem está agredindo, depois, de algum momento, vai sentir responsabilidade sobre isso, não tenho dúvida nenhuma. Quantas famílias, quantas pessoas não conversam mais por causa de questão política? Ó, mas eu estou certo. A pessoa fala, não, mas eu estou certo. Ele tem que entender que eu estou certo. Ninguém está totalmente certo. Todos nós temos nossas coisas, nossos aprendizados. E mesmo que você esteja certo, Jesus, quando foi interpelado sobre as verdades, ele fez o quê? Teve uma hora que ele falou assim, as pessoas não estão prontas para entender, ele se calou. Oh, meu Deus, que coisa, que pretensão é essa nossa, né? E quanta gente está se separando, Nando, nas famílias aí, né? Eu vou cantar um pedacinho da música, Nando, daquela música que a gente faz na abertura, só para a gente refletir, ó, é rapidinho, ó. Assim, ó. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. Que sol é esse? Esse sol é um sol com S maiúsculo. É o sol do Evangelho, o sol de Jesus. Ó. Não vou caminhar nas trevas do remorso, da culpa, né? Dessa coisa toda. Ó. É de manhã, vou levantar. Eu vou me levantar espiritualmente e vou caminhar ao sol. Não importa o que aconteceu ontem. Hoje eu vou fazer diferente. No anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar com quem? Com os meus amigos espirituais. Pode ter certeza que durante a noite, quando você caminha bem, você reencontra com aquelas pessoas que você teve contato. Talvez de uma maneira muito mais suave, muito mais leve do que se você carregasse culpa. É uma dica. Se você quer encontrar com amigos, com alguém que partiu, não carrega essa culpa, que fica mais fácil de você encontrar com essa pessoa durante os seus desdobramentos, durante a noite, né? Então, olha, no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente. Simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, fazer diferente. Com o quê? Com alegria, muita energia. Vamos viver bem e com amor mais esse dia. E estamos chegando ao final de mais uma Alvorada, e o Toninho aí né, trouxe para nós aí um pouco mais de compreensão dentro dessa música, né, que a gente toca no início e no fim do programa. Então a gente quer agradecer aí você, né, pela sintonia e tirar essa culpa, né, Toninho? Vamos suavizar aí nosso coração, né, Toninho? Então, nós temos responsabilidades, mas vamos assumir nossa responsabilidade e mudar, só isso. Humildade, fazer diferente, né, Nando? É o novo, é o caminho que a gente precisa, né, tomar aí, um novo caminho e tirar essas arestas, desatar esses nós e irmos em frente. Então, um beijo no seu coração, muita paz, muita luz, muito amor. Esperamos você no próximo programa Alvorada. E agora fiquem com essa canção que o Toninho, né, criou até para esse programa aqui, né, Toninho? Vamos lá, Olha lá, então. ó. Olha lá, Nando, com novos laços coloridos. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Larara, Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.